havia uma sociedade também. Tinham 6 mil militares no governo. Sim. Então, era um constrangimento, mas não gratuito. Né? Havia benefícios contidos na reforma nessa da Previdência, parceria, por exemplo. Então, assim, não era só um constrangimento por uma relação de poder de ser um comandante em chefe. Havia uma sociedade institucional ou individualizada, mas havia uma sociedade. Enredando os militares de várias o governo formas. Era intensamente militarizado. A reforma da Previdência foi uma contra-reforma. Como eu faço para aumentar os soldos? Foi esse o projeto. Tem coisas esquisitas aí na história. Tem o diálogo no celular de Mauro Cid com Ailton Barros, em que o Ailton fala, tem que pressionar o Freire Gomes, que é o comandante do Exército, tem que pressionar o Freire Gomes. Isso é meados de dezembro. Ao longo do mês de dezembro foram alguns episódios nessa direção, né? E aí desse diálogo, dessa pressão. Exatamente. Então bate o que a Bela trouxe da informação do Mauro Cid, da delação do Mauro Cid, bate com uma pressão, muitas vezes publicada nas redes sociais ou apuradas por jornalistas, de que havia ali um interesse muito desesperado para que o comandante do Exército aderisse a qualquer coisa estranha, que hoje a gente sabe que é uma tentativa de golpe. Ponto número 1. O ponto número 2 é que a agência pública, mais o UOL, mais uma série de veículos latino-americanos apuraram que uma pessoa muito próxima, que teria vínculos de negócios societários com Eduardo Bolsonaro, posta no dia 30 de dezembro de 2022, dia que Bolsonaro se evade, vai embora para os Estados Unidos, dizendo: houve uma reunião, tenho até aqui esse post. Durante a semana, né? Porque foi algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim, olha, Paulo Generoso, em uma reunião nesta semana com o alto comando das Forças Armadas, Bolsonaro pediu apoio para barrar o avanço do judiciário sobre os outros poderes e pediu para que a posse de Lula fosse adiada por 6 meses até que a equipe de juristas fizesse uma investigação sobre favorecimento a Lula. Na sequência, segundo a agência pública, ele posta de novo. Eles têm o print na reportagem. Freire Gomes foi contra e disse que não valia a pena ter 20 anos de problema por 20 dias de glória. Olha só a variação da mesma frase. 20 dias de euforia, agonia, para 20 anos de agonia. O Alexandre soltou uma nota duríssima, duríssima. Não cita o nome da Gleisi, mas cita presidente de partido. Ele diz assim: lamentavelmente, a própria existência da justiça eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento. E aí repudia afirmações errôneas e falsas e tarará, tarará, tarará. Eu fico me perguntando como essa declaração da Gleisi encontra o atual momento do Supremo Tribunal Federal, na expectativa e com poder de fogo suficiente para apadrinhar candidatos à Procuradoria-Geral da República e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque errado a gente já viu que bateu para Alexandre de Moraes. Claro. E hoje o Alexandre é uma ponta de lança importante. Tem 2 grandes forças no Supremo hoje. Gilmar Mendes, a gente já falava isso aqui há algum tempo, e Alexandre de Moraes. Essa declaração, nesse momento agora de pré-definição de Lula sobre quem vai ser indicado para o Supremo, para a PGR, ajuda, na minha avaliação, eu não sei se vocês concordam, a embolar o rolê. Mas eu queria mostrar uma cena que é do Flávio Dino. Quando a cena do Flávio Dino estiver rodando, a gente coloca aqui, porque o Flávio Dino é candidato para o Supremo. Mas você concorda, Flávia, que essa declaração da Gleisi, nesse momento, talvez bagunce um pouco o coreto dessa indicação? Não ajuda, né? Certamente não ajuda. E acredito que sim, atrapalhe. Foi uma declaração absolutamente imprópria. O PT, pelo menos, perde... Descabida. Deixa eu só traduzir aqui a imagem, Merval, que está na tela cheia dos nossos assinantes. Olha aí, Dino, num evento, todos os ministros e ministras do Supremo... Ex-ministros. Carlos Veloso. Ex-ministro não, ministro aposentado, né? Ministro aposentado, não existe. Não existe ex-ministro do Supremo. E ele lá... confraternizando. Faceiro, olha lá, Gilmar...
Cumprimento, eu não sei o que o Gilmar está dizendo pro Dino nesse momento, e aí vai chegar Tem que chamar quando? a leitura labial do Fantástico. Cadê a toga, né? Será que era algo assim? Esse constrangimento também é um sinal da nossa fraqueza institucional. Porque nos Estados Unidos, o Trump fez o que fez. Tentou. Não, invadiu o Capitólio, insuflou. E o comandante geral das Forças Armadas, tem um nome que eu não me lembro, soltou uma nota violentíssima. Não, ele foi com ele num evento e depois fez o meia-culpa, né? Fez a meia-culpa e proibiu apoio ao presidente. Mas o fato é, o Trump é candidato e quer dizer, a nossa fraqueza institucional, de certa forma, a gente também, por outro lado, tem mecanismos mais eficientes que ele. Pelo menos a justiça eleitoral, né? Exatamente, a justiça eleitoral foi criticada hoje. Foi criticada pelo PT, pela Gleisi ontem na PEC da anistia. É inacreditável, porque foi a justiça eleitoral que permitiu a vitória do Lula. Só passando um pincel muito rapidinho, é impressionante que quando se fala de anistia, a gente discutiu até muito isso ontem no Estúdio I, todo mundo se une, né? Então você vê a Gleisi fazendo um discurso contra a justiça eleitoral, apoiada pelo PL, apoiada por todos os partidos do Centrão, e todos ali pensando no seu próprio Mas, Pedro, quintal, não tem defesa. Eu acho que a anistia, eles se unirem pela anistia, porque tem, então... Isso é uma coisa. É diferente você fazer um ataque institucional à justiça eleitoral numa hora como essa. Ela defendeu o fim. O fim da Mas justiça é eleitoral. o que o Bolsonaro fazia, Então, defendeu o fim do Supremo. Espantosamente... Não é? Defender o fim do Supremo é a mesma coisa. O assunto Supremo, seja Dino ou qualquer outro, vai ser tratado em outubro. Uma pessoa que conversou hoje com o presidente Lula disse o seguinte: semana que vem trata PGR. Depois, na quinta-feira, vai ser a posse do Barroso. Sexta-feira ou sábado, o presidente se opera. Vai tratar disso em outubro. Por quê? Porque no caso do Supremo, não tem substituto. No caso da PGR, tem substituto. Eu acho que é muito mais urgente tomar a decisão sobre PGR do que e deixar para o de outubro está logo aí também, né? Outubro está logo aí. O PT ia fazer um pedido formal para o Lula não decidir agora. Então, isso pode casar com... Não decidir agora o Supremo ou não decidir Não decidir agora o Supremo. Tá. Ouvir um galo cantar de que o Dido teria dito para o Lula que ele teve um problema de saúde recentemente, né, Merval? Você vai contar esse problema de saúde. E que ele teria comentado para o próprio presidente que a mulher dele estava preocupada com esse problema de saúde. A relatoria da CPI disse o seguinte: na semana que vem, na quinta-feira, está previsto o depoimento do general Augusto Heleno, que era GSI do governo Jair Bolsonaro, um dos maiores defensores do golpe de 64, que já chamou de contra-revolução e quaisquer outros nomes que não conversam com a história do país. Já chamou também o QG, o acampamento do QG, que para o governo é um acampamento de terroristas e para o STF também, de um local sadio, foi assim que ele denominou aquele acampamento, e aí ele vai ser ouvido na quinta-feira. E por que ele vai ser ouvido? Ele ainda não foi citado, pelo que a gente sabe, em relação às investigações e às apurações, nominalmente na delação do Mauro Cid. Só que o general Heleno, ele é tido como um articulador e um grande conselheiro de Jair Bolsonaro em relação a questões militares. Ele era um ícone do governo Bolsonaro nesse sentido e também de grandes defesas contrárias à verdade da história em relação à ditadura militar. Recentemente, ele esteve na CPI dos atos golpistas, só que aquela local aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e chamou esse acampamento de local sadio. Além disso, gente, na CPI, eu acabei de pegar essa informação, porque foi uma decisão lá da cúpula de minutos atrás. Quinta-feira, general Heleno, e na terça, portanto, o próximo depoimento é do Alan Diego, um dos 3 envolvidos no caso da bomba do aeroporto aqui em Brasília. Então, a CPI está toda voltada para esse assunto. Delação do Mauro Cid vai continuar rendendo também, e essa questão dos militares em possíveis conversas sobre golpe.